qual é a medida entre eu tento controlar essa minha vida e deixar que as pessoas saibam o que me faz bem e o que me faz mal, ou simplesmente é melhor eu não deixar me afetar pelo exterior e seguir? Não sei se fui claro, porque foi uma Uhum. pergunta muito longa. Não. Existe uma arte que a gente hoje nem sabe mais que existe, porque ninguém pratica, que é a diplomacia, que é falar o que deve ser falado de uma maneira que não fira o outro. E isso é uma arte que, quando você pratica, você pode ficar muito bom nela. Ou seja, saber embalar as coisas de uma maneira que a verdade que tem que ser dita seja dita, porque nem tudo tem que ser dito, mas a verdade que tem que ser dita seja dita sem que seja ofensiva, sem que magoe, sem que fira um ponto frágil do outro. Sempre tem uma maneira de fazer, tá? É uma questão de você começar a experimentar mentalmente o que eu gostaria de ouvir se estivesse no lugar do outro. Como eu poderia dizer isso sem provocar feridas? É. Ou seja, a diplomacia é a arte de colocar a verdade no mundo com o menor dano para todos os envolvidos. E a gente quase não pratica isso. E outra coisa é a questão do autocontrole, que também a gente não pratica. Aí na hora de uma crise, quer ter, não tem. É como um exército, ele vai para a guerra e é bom porque pratica em tempos de paz. As pequenas coisas nós deveríamos estar praticando o autocontrole. E nós não, deixamos o nosso temperamento totalmente liberado, não temos nenhum controle sobre ele. Então, desde o momento que você se irrita no trânsito, até o momento que se irrita porque o elevador está demorando, até o momento que se irrita Que a comida veio porque errada. a comida veio errada, uma bobagem qualquer dessas, porque você queria sair do elevador, o cidadão queria entrar e não te deixava sair. Enfim, se a gente vai controlando essas coisas de tal maneira que a gente percebe que no final das contas é um grande sentimento de alta importância. Eu tenho que ter prioridade em tudo, ninguém pode parar na minha frente, eu não posso esperar o elevador, eu não posso admitir o erro do outro. Se eu vou controlando aí, se eu for sendo capaz de pegar as rédeas do meu temperamento, adestrá-lo, como um bom cavaleiro adestra o seu cavalo, né? Fazer com que ele te obedeça e não que ele te atropele. Vai treinando nas pequenas coisas, nas grandes você poderá. Mas nas pequenas nós deixamos correr totalmente solto. Tá? E aí não tem muito jeito, fica muito complicado. Eu acho engraçado como às vezes as pessoas não só fazem isso, como têm até orgulho disso. Verdade. Você já viu o pessoal falando, não mexe comigo que senão eu viro bicho. Esse Uma é o meu feira... jeito, eu tenho personalidade forte. Se mexer comigo eu viro bicho, virar bicho é muito fácil, meu caro. Vira ser humano que eu quero ver. Ou seja, pega as rédeas da tua vida, segura, faz o cavalo andar na direção que você quer, e não do jeito que ele bem entende, dando patada em todas as direções. Mas essa é uma prática que você faz no pequenininho. Cada vez mais consciência do que está me levando a isso, porque eu me sinto tão importante que não posso ter um pouco de paciência, admitir um erro alheio, esperar um pouco. Tá? É aquilo que na alquimia medieval eles chamavam da obra em negro. Obra em? Obra em negro, nigredo. Nigredo, bom, só explicando um pouco antes, a alquimia medieval, a gente costuma a pensar que eram aqueles, digamos assim, precursores da química, que na verdade estavam tentando transformar o chumbo em ouro. E como diz muito bem Carl Jung, na verdade a grande pretensão dos alquimistas era transformar o chumbo da ignorância no ouro da sabedoria. Era metafórico. Isso, e na verdade as etapas que eles colocam são etapas de autocontrole. Obra em negro é você mergulhar a tua consciência lá nos subterrâneos, dentro de você, e encontrar a quantidade de bichos que vivem ali. A tua inveja, a tua competitividade, a tua cólera descontrolada, tudo que está ali. Aí uma vez que você constata, já é um bom início, né? Constatar tudo que vive em nós, porque é um processo necessário para mudar, você começa a obra em negro, que é domesticar todos esses bichos. Eles não deixam de existir, mas agora eles te obedecem. Então, se você é um teimoso terrível, por exemplo, a energia da teimosia vira determinação. Se você é um passional que vive oscilando de uma paixão para outra, a energia da paixão se torna entusiasmo. Dá para fazer muita coisa com essas energias, mas domesticadas e obedecendo o teu comando. Aí é a obra em branco. Enfim, nós necessitamos fazer um pouco isso. Pegar lá, ver quais são os bichinhos indomáveis que tem dentro de nós e adestrá-los, domesticá-los, fazer com que obedeçam ao nosso comando. Não vamos eliminar essas energias, mas vamos dominá-las. E isso no dia a dia, em coisinhas pequenininhas. Tá? Não começa no meio da guerra, que não vai dar. Vou começar a treinar no meio da guerra, estou derrotado.
Achei aqui o texto. É Romanos 7, 19 e 24. Cartas aos Romanos, né? Pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim é o que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Ou seja, o pecado que vive em mim é os teus maus hábitos, os teus gostos distorcidos, a tua inércia para mudar, todas essas Muitas coisas. conexões neurais que sempre fazem o mesmo caminho. Sempre. Exato, é uma inércia de hábito, né? Que você tem que quebrar e começar a dar respostas diferentes às coisas, tá? Os mesmos estímulos terem respostas diferentes. Isso é um trabalho de autoconstrução que deveria ser, como a gente já falou, pela vida toda. Tá? Então, eu quero ser um ser humano que numa situação crítica me controle. Bom, controla nas situações não críticas primeiro. Nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas do dia a dia. Eu sei que esse é um tema bem complicado, que a gente está falando entre bem e mal, que depende da cultura, depende da época histórica. Mas como encontrar? A gente tem dentro da gente esse bem e mal, esse bicho que você citou. Tem muita gente que fala, né, que tem dois lobos, né, que tem dentro da gente, né, que um é bom e o outro é ruim, e depende de qual que se alimenta, né? Como que essa visão do mal e do bem, tirando essa ideia de religião, né, de fé? Pois é, Porque para a mistura, né? filosofia, essa visão um pouco maniqueísta não tem muito Não sentido. tem, né? O que existe são valores, virtudes e ausência de valores e de Desculpa, virtudes. mas na filosofia não existe uma ideia de um bem, de um mal externo, de uma entidade, de alguma coisa que te joga para baixo. Não, a filosofia é um termo muito amplo. Se você pegar a filosofia cristã, por exemplo, Ah, tem. tá. Mas eu digo a ideia filosófica que nós podemos pegar lá nas origens, na Grécia, no berço da filosofia. Defeito vem de defecto, vácuo, vazio. É? Sombra é ausência de luz. Ou seja, simplesmente é um espaço que eu não preenchi ainda com um grau de consciência, com um grau de virtude, com um grau de valor, com um grau de sabedoria. Ou seja, são os espaços que eu ainda não preenchi, são os vazios. A ignorância é vácuo. É sombra que a gente tem que preencher com luz. À medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, adquirindo um domínio maior de si próprio, uma capacidade de lidar melhor com as circunstâncias, uma capacidade de uma ação mais positiva no mundo, a gente vai banindo essas sombras. Platão já dizia, você é sempre a mistura de um e do outro, ou seja, de luz e sombra. A questão é ir diminuindo essa sombra, né? Aumentando a dose de luz que existe dentro de cada um de nós. E para aumentar essa luz é autoconhecimento. Aumentar essa luz, em primeiro lugar, você tem que gostar dela e querê-la. Ah, porque tem gente que é atraído pela sombra também. É claro. Por claro, quê? né? Porque ela é poderosa, porque ela te dá. Por que as pessoas são atraídas pelo mal ou pela sombra? É verdade, eu acredito que tudo é muito uma questão de um modo de vida que você assimilou e não quer mudar. Ou seja, está cômodo ali, tem resultados, tem respostas que te satisfazem. Então, não quero mudar. Eu faço as coisas de uma determinada maneira, se Tem não dado houver uma certo. força. Se não houver Tem uma. dado certo até agora sim, vou continuar fazendo mesmo que me faça mal. Às vezes necessita um estado de dor muito intensa na vida de uma pessoa para que ela reveja os seus modus operandi, né? A maneira como ela atua pela vida fora. Porque senão são cadeias, a pessoa fica acorrentada ali, não sai daquela maneira de fazer as coisas nunca. Vida inteira respondendo à vida, às circunstâncias do mesmo jeito. A inércia é uma força muito grande, a força do hábito é uma força muito grande. Você precisa conscientemente ir quebrando esses elos. Quando acontecer tal estímulo, não vou reagir da maneira X, vou reagir da maneira Z. E impondo essa nova reação. Com a consciência presente, né, em circunstâncias pequenas, até que você crie um novo caminho, né, um novo silogismo, um outro caminho por onde as respostas circulam. Mudar não é simples. Uma obra de vida inteira, com perseverança, constância, sem pressa, sem pausa, sem perder o foco, querendo ardentemente se tornar um ser humano melhor. Tá? Com todas essas coisas presentes, você consegue caminhar. Mas não é simples. Me parece que a felicidade está muito relacionada, pelo menos vendo de fora, com vida simples, né? Não sei se tem essa relação. Parece que quanto mais complicada é a tua vida, quanto mais você até
se coloca na obrigação de ser feliz, parece que vira um peso. E eu vejo uma leveza, talvez seja só impressão, uma leveza de pessoas que vivem vidas mais simples, tem uma felicidade um pouco mais aflorada, ou é só impressão? Na verdade, uma vida simples pode gerar um estado de conforto psicológico, porque os dramas são menores, as questões são menores, mas a gente não pode se esconder da vida a vida inteira, né? O que a gente tem que ter é uma forma de atuação. Tudo que surgir, eu vou agir de tal maneira, vou dar o meu melhor, vou procurar não agir no automático, vou colocar consciência em tudo que eu faço. E deixar que a vida traga as circunstâncias que nem sempre vão ser simples. É impossível você ter uma vida inteira simples. Só pode ter uma vida onde ele foge de todas as complicações. Uma hora as complicações vão encontrá-lo. As dores da vida, as perdas, os dramas da vida, uma hora vão te encontrar. Não tem como a vida ser tão simples assim. O que você tem é que estar preparado a que seja o que for que venha por trás da porta do futuro, eu respondo humanamente. Eu respondo como ser humano. Se eu me garanto, a vida fica simples mesmo no meio das complicações.